Quando tudo parece perdido. Histórias da Bíblia de fé, superação e livramento de Deus. Talvez hoje você esteja atravessando um daqueles momentos em que parece não existir saída. Talvez você esteja esperando uma resposta que não chega. Talvez tenha recebido uma notícia que mudou seus planos. Talvez esteja enfrentando problemas financeiros, conflitos familiares, desemprego, solidão, injustiça, medo, perdas ou simplesmente o cansaço de lutar durante tanto tempo. Mas existe algo impressionante quando percorremos as páginas da Bíblia. Descobrimos que muitos dos homens e mulheres que hoje lembramos como exemplos de fé também tiveram dias em que tudo parecia perdido. Eles sentiram medo. Foram rejeitados. Perderam pessoas que amavam. Foram perseguidos. Alguns ficaram presos. Outros foram ameaçados de morte. Teve quem perdesse praticamente tudo. E houve quem precisasse esperar anos para ver uma promessa se cumprir. Muitas das maiores histórias de vitória começaram justamente em momentos de enorme dificuldade. Hoje vamos recordar algumas delas. E talvez, enquanto você ouvir essas histórias, perceba que a página difícil que está vivendo agora não é o último capítulo da sua história. José, do poço ao palácio. José era filho de Jacó, e ainda muito jovem sua vida mudou completamente. Seus próprios irmãos sentiram inveja dele. José foi arrancado de sua família, lançado em uma cisterna e vendido como escravo. No Egito, quando finalmente parecia que sua vida estava melhorando, uma falsa acusação o levou à prisão. Imagine a sequência. Traído pela própria família, vendido, levado para uma terra estrangeira, acusado injustamente, preso. José tinha motivos para pensar que seus sonhos haviam terminado. Mas a Bíblia repete uma verdade fundamental durante sua história. Deus estava com José. Na prisão, seus dons abriram um caminho que ele jamais poderia imaginar. José interpretou sonhos e, no tempo certo, foi levado diante de Faraó. O prisioneiro esquecido tornou-se governador do Egito. E justamente aquele homem que havia passado fome emocional, abandono e injustiça, tornou-se instrumento para salvar inúmeras pessoas da fome, inclusive sua própria família. A trajetória de José vai da traição e escravidão à posição de autoridade no Egito. O poço não foi o fim. A prisão não foi o fim. Deus ainda estava escrevendo a sua história. Jó. Quando uma pessoa perde quase tudo. Poucas pessoas na Bíblia enfrentaram uma sequência de sofrimentos tão intensa quanto Jó. Ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, sua saúde foi profundamente atingida. E ainda precisou conviver com pessoas tentando encontrar explicações para aquilo que ele próprio não conseguia compreender. Jó questionou, chorou, sofreu, mas continuou levando sua dor para Deus. E no final do livro, ocorre a restauração. Jó conhece Deus de maneira ainda mais profunda e vê sua vida reconstruída. Sua história nos lembra que fé não significa nunca perguntar por quê. Às vezes, fé significa continuar diante de Deus, mesmo quando ainda não temos a resposta. Moisés, diante de um mar sem saída. Moisés recebeu uma missão que parecia maior do que ele: voltar ao Egito, enfrentar Faraó e conduzir um povo inteiro para fora da escravidão. Depois da saída, surgiu uma situação desesperadora. À frente estava o mar. Atrás vinha o exército de Faraó. Humanamente, não havia caminho. Mas onde o povo enxergava o fim, Deus abriu uma passagem. O mar se abriu. Israel atravessou. Aquilo que parecia uma barreira tornou-se o caminho do livramento. Existem momentos em que você não consegue enxergar uma saída porque ela simplesmente ainda não apareceu. Creia que Deus abrirá um caminho. Josué, diante de uma muralha. Depois da morte de Moisés, Josué recebeu uma enorme responsabilidade: conduzir Israel. E um dos maiores obstáculos de sua caminhada tinha nome: Jericó. Uma cidade protegida por grandes muralhas. Deus orientou Josué e o povo. Eles obedeceram, marcharam, esperaram. E no momento determinado, as muralhas caíram. Jericó nos lembra que nem toda barreira precisa ser vencida pela força humana.
Algumas vitórias começam com confiança e obediência, enquanto aparentemente nada está acontecendo. Gideão, quando você se acha pequeno demais. Israel estava sendo oprimido pelos midianitas. Gideão não se via como um grande guerreiro. Ele se considerava pequeno. Sua família não era poderosa. Mas Deus enxergou nele aquilo que Gideão ainda não conseguia enxergar em si mesmo. Com apenas 300 homens, Gideão enfrentou um exército muito maior. E Israel venceu. A história de Gideão mostra que nossas limitações não limitam Deus. Ana, a mulher que chorou diante de Deus. Ana desejava profundamente ter um filho. Ano após ano, carregava essa dor. Além disso, era provocada por Penina. Em determinado momento, Ana foi ao templo e derramou sua alma diante de Deus. Ela orou em profunda angústia. E sua oração foi ouvida. Samuel nasceu. O menino pelo qual Ana havia chorado tornou-se um dos grandes profetas de Israel. Uma história que começou com lágrimas pode tornar-se uma história de gratidão. Davi, perseguido antes de ser rei. Davi havia sido ungido para ser rei. Mas entre a promessa e o cumprimento existiu uma longa estrada. Saul tentou matá-lo. Davi precisou fugir. Escondeu-se em cavernas. Viveu como perseguido. Houve momentos em que a promessa parecia incompatível com sua realidade. Mas Davi continuou buscando a Deus. Saul morreu. O período de perseguição terminou. E Davi finalmente tornou-se rei. Algumas promessas atravessam longos períodos de espera antes de chegarem ao cumprimento. Ruth, recomeçando depois da perda. Ruth ficou viúva. Noemi, sua sogra, também havia perdido o marido e os filhos. Duas mulheres marcadas pelo luto voltaram para Belém praticamente sem recursos. Ruth precisou recolher espigas deixadas para trás, nos campos, para conseguir alimento. Mas ela permaneceu fiel. Trabalhou, cuidou de Noemi e continuou caminhando. Então apareceu Boaz. Ruth encontrou proteção, constituiu novamente uma família e teve Óbede, que se tornaria avô do rei Davi. A perda não encerrou sua história. Depois do luto, existiu um recomeço. Elias, esgotado depois de uma grande batalha. Elias havia presenciado uma extraordinária demonstração do poder de Deus. Pouco depois, ameaçado por Jezabel, fugiu. Sentiu medo, ficou exausto, isolou-se. Mas Deus foi ao encontro dele. E antes de lhe entregar novas tarefas, houve alimento, água e descanso. Depois, Elias recebeu nova direção. Sua caminhada continuou. Até pessoas de grande fé podem atravessar períodos de profundo cansaço. E o cansaço não significa necessariamente o fim da missão. Ezequias. Quando chega uma notícia terrível. Ezequias recebeu a notícia de que morreria. Então, virou o rosto para a parede e orou. Chorou diante de Deus. Antes que o profeta Isaías ir embora, Deus lhe deu uma mensagem para entregar a Ezequias. A oração de Ezequias havia sido ouvida. Sua vida foi prolongada. A história mostra alguém que, diante de uma notícia devastadora, transformou seu medo em oração para receber um milagre de Deus. Ester, arriscando a própria vida. Um decreto ameaçava exterminar o povo judeu. Ester era rainha, mas entrar diante do rei sem ser chamada poderia significar sua morte. Ela pediu jejum, preparou-se e tomou uma decisão corajosa. Entrou diante do rei, foi recebida. O plano de Amã foi desfeito e o povo judeu recebeu livramento. Ela descobriu que talvez sua posição existisse justamente para aquele momento. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, dentro da fornalha. Eles receberam uma escolha brutal: adorar a imagem de ouro ou ser lançados em uma fornalha. Escolheram permanecer fiéis a Deus. Foram amarrados, lançados ao fogo. Mas o rei viu algo extraordinário. Eles estavam andando dentro da fornalha. E havia outra figura com eles. Quando saíram, o fogo não havia conseguido queimá-los. Deus não impediu que fossem lançados na fornalha. O livramento aconteceu dentro dela. Daniel, uma noite entre leões.
Daniel tornou-se alvo da inveja de outros líderes. Eles procuraram algo para acusá-lo, mas perceberam que precisariam atacar justamente sua fidelidade a Deus. Daniel continuou orando. Por isso, foi lançado na cova dos leões. Uma pedra fechou a entrada. Parecia terminado. Mas naquela noite, Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Na manhã seguinte, Daniel saiu vivo. O lugar preparado para sua morte tornou-se testemunho de seu livramento. Jonas, orando do lugar mais improvável. Jonas fugiu da missão que Deus havia lhe dado. Veio uma tempestade. Ele foi lançado ao mar e acabou dentro de um grande peixe. Era uma situação impossível. Mas foi daquele lugar que Jonas orou. Deus lhe concedeu uma nova oportunidade. Jonas saiu dali e retomou sua missão. Sua história nos lembra que até nossos próprios erros não precisam necessariamente ser o capítulo final. Existe arrependimento, existe correção e pode existir recomeço. Pedro, depois de uma grande queda. Pedro acreditava que jamais abandonaria seu mestre, mas diante do medo, negou 3 vezes que o conhecia. Depois percebeu o que havia feito e chorou amargamente. Parecia o fracasso definitivo de um discípulo. Mas Pedro não permaneceu definido por aquela queda. Foi restaurado e, posteriormente, tornou-se uma das principais vozes da Igreja de Cristo. O homem que um dia teve medo de admitir sua fé, passou a anunciá-la publicamente. Fracasso não precisa significar fim. Paulo e Silas, cantando dentro da prisão. Paulo e Silas foram espancados, presos, seus pés foram colocados no tronco. Mas durante a noite fizeram algo surpreendente. Oraram e cantaram louvores. Então aconteceu um grande terremoto. As portas da prisão se abriram e as correntes se soltaram. Mas algo ainda maior aconteceu. O carcereiro e sua família foram alcançados pela mensagem que eles anunciavam. A prisão que parecia interromper sua missão tornou-se parte dela. Paulo, perseverando apesar de tudo. A caminhada de Paulo foi marcada por enormes dificuldades: prisões, agressões, perseguições, naufrágios, fome, perigos durante suas viagens, rejeição. E mesmo assim, ele continuou. Paulo escreveu algumas de suas palavras mais encorajadoras, em circunstâncias extremamente difíceis. Sua vida demonstra algo fundamental. Vitória nem sempre significa ausência de problemas. Às vezes, vitória significa que o problema não conseguiu destruir sua fé e nem apagar sua esperança. Agora esta mensagem é para você. Depois de todas essas histórias, perceba algo. José não permaneceu no poço. Moisés não permaneceu diante do mar fechado. Ruth não permaneceu apenas no luto. Davi não passou a vida inteira escondido em cavernas. Daniel não terminou sua história dentro da cova. Os 3 jovens não terminaram sua história dentro da fornalha. Paulo e Silas não permaneceram presos naquela noite. Mas nenhum deles sabia exatamente como sua história terminaria enquanto ainda estava atravessando a dificuldade. E talvez seja exatamente aí que você esteja agora, no meio da história. Você conhece o problema, mas ainda não conhece o desfecho. Talvez seja uma dívida que parece impossível de resolver. Talvez você esteja procurando emprego. Talvez exista um problema dentro da sua família. Talvez você esteja esperando uma oportunidade. Talvez esteja enfrentando uma injustiça. Talvez tenha perdido alguém ou alguma coisa que considerava indispensável. Talvez uma porta tenha se fechado. Talvez exista uma decisão importante diante de você. Talvez você esteja esperando uma resposta há tanto tempo que começou a acreditar que foi esquecido. Mas não confunda a espera com o abandono. Não transforme um capítulo difícil na conclusão de uma história que ainda está sendo escrita. José passou anos entre o poço e o palácio. Davi passou pela caverna antes do trono. Ruth atravessou o luto antes do recomeço. Daniel passou uma noite na cova antes de sair dela. Cada história aconteceu de uma maneira diferente. E isso também nos ensina algo importante. Deus não trabalha seguindo uma fórmula. Às vezes ele abre o mar. Às vezes derruba a muralha. Às vezes fecha a boca dos leões. Às vezes sustenta alguém dentro da fornalha.
Às vezes muda as circunstâncias, e outras vezes fortalece a pessoa para atravessá-las. Por isso, não precisamos prometer que toda dificuldade desaparecerá exatamente da maneira que imaginamos. A palavra de Deus é ainda mais profunda. Ela diz que você pode continuar confiando na bondade, na presença e na fidelidade de Deus, mesmo enquanto ainda não consegue enxergar o caminho inteiro. Continue caminhando. Continue orando. Continue fazendo aquilo que está ao seu alcance. Se caiu, levante-se. Se precisa pedir ajuda, peça. Se precisa recomeçar, recomece. Se hoje você consegue dar apenas um pequeno passo, dê esse pequeno passo. Porque talvez aquilo que hoje você chama de pior capítulo da sua vida ainda seja apenas a parte da história que antecede uma superação e uma vitória. E quando o medo disser, acabou, lembre-se de José. Quando a situação disser, não existe caminho, lembre-se de Moisés diante do mar. Quando a barreira parecer grande demais, lembre-se de Josué. Quando você se sentir pequeno, lembre-se de Gideão. Quando estiver chorando enquanto espera, lembre-se de Ana. Quando o tempo parecer longo demais, lembre-se de Davi. Quando precisar começar novamente, lembre-se de Ruth. Quando estiver cansado, lembre-se de Elias. Quando sentir medo, lembre-se de Esther. Quando estiver cercado, lembre-se de Daniel. Quando errar, lembre-se de Pedro. E quando estiver atravessando uma batalha que parece não terminar, lembre-se de Paulo. Você ainda está no meio da sua história de superação. E enquanto houver caminho pela frente, ainda existe espaço para a esperança. Guarde então estas palavras do Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que nos seus dias difíceis você mantenha a esperança, que tenha forças para atravessar aquilo que precisa ser atravessado, e que no tempo certo, olhe para trás e perceba, aquele momento difícil não foi o ponto final. Foi apenas o capítulo que precedeu a sua maior vitória.